razão. Hoje, por motivos de problemas técnicos, nós não poderíamos, não exibimos, né, o nosso quadro Confins do Mundo, Notícias do Campo Missionário, devido a problemas aqui na nossa internet, né? Nós não conseguimos conectar com portas abertas, mas vamos para o nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau, não é que a Bíblia tinha razão? E hoje nós vamos responder a pergunta de um ouvinte nosso do estado do Maranhão. É o Valdenir Silva, ele é da cidade de Coroatá, no estado do Maranhão, e ele quer saber se é correto dizer que Pedro foi o primeiro líder da igreja primitiva. Será que foi Pedro mesmo, o pastor, o primeiro líder da igreja primitiva? Vamos responder agora. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Olha, gente, por ocasião da 18ª Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco esteve na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, né? E ele deu início ao seu discurso de boas-vindas com as seguintes palavras: que Deus, na sua amorosa providência, que a minha primeira viagem, né? Ele quis que a minha primeira viagem internacional, ao do meu pontificado, e me consentisse voltar à América Latina, mais precisamente ao Brasil, nação que se gloria de seus sólidos laços com a sé apostólica e dos profundos sentimentos da fé e amizade que sempre uniram de modo singular ao sucessor de Pedro. Dou graças a Deus pela sua benignidade, os itálicos que são meus, né? Então, ele se compara como sucessor de Pedro. Mas o que fez o Papa Francisco acreditar que, de fato, ele é o sucessor de Pedro? O quê? Não acredito. Pois é. Então, isso é uma crença católica que está fundamentada na tradição de que o apóstolo Pedro supostamente teria sido o primeiro líder da igreja. Então, consequentemente, o primeiro Papa, né? O quê? Não acredito. Verdade. Então, a tradição católica, ela define que o apóstolo Pedro, logo após o término do seu episcopado em Antioquia, ele se tornou o primeiro bispo de Roma para a doutrina católica, né? Então, Pedro teria ido a Roma logo após a sua libertação da prisão lá em Jerusalém, né? Conforme Atos capítulo 12. E tempos depois teria voltado para participar nessa mesma cidade do primeiro concílio da igreja. O quê? Não acredito. É verdade. Então, isso de acordo com a fé católica, né? Com a crença católica. Sem dúvida, essa é a principal excrescência do catolicismo romano. A razão é bastante simples, porque de acordo com a Bíblia, Tiago e não Pedro foi quem liderou a igreja apostólica. Tiago e não Pedro. O quê? Não acredito. É verdade. Olha só, vamos ver o que a Bíblia diz. De acordo com a Bíblia, Tiago foi quem liderou a igreja apostólica nos seus primórdios. De acordo com a Bíblia e de acordo também com a enciclopédia virtual Wikipédia, né, que é a famosa enciclopédia virtual. Ela diz que Tiago o Justo, morto em 62 d.C., também conhecido como Tiago de Jerusalém, Tiago Adelfo ou ainda Tiago, irmão do Senhor, foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo. Então, Tiago Justo era o líder do movimento cristão em Jerusalém nas décadas seguintes à morte de Jesus. Então, de fato, agora vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. De fato, o livro de Atos dos Apóstolos põe em evidência essa liderança de Tiago na igreja primitiva. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios.
Então, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: tá bom, irmão, se acalme. Não, epa, pera aí, se acalme. Não, se acalme. Fique calminho. Então, de fato, o livro de Atos dos Apóstolos deixa isso bem claro. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens, irmãos, ouvir-me. Então Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo, para seu nome. Então, formados gentios, deles um povo. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas conhecidas são a Deus, que são conhecidas e são a Deus, desde o princípio do mundo. Então, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Está lá em Atos, capítulo 15, versículos 12 ao 20. Então, o próprio Pedro, ele reconhece esse fato. Então, ele reconhece o fato quando, logo após a sua libertação da prisão, manda comunicar o fato a Tiago. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago. Está lá em Atos, capítulo 12, versículo 17. Brasil! Então, esse posto de proeminência de Tiago na Igreja Apostólica também é documentado por Joséfo, um dos grandes historiadores da Igreja e contemporâneo dos cristãos primitivos. Por exemplo, na sua obra chamada Magnus Opus, a obra História dos Hebreus, publicada no Brasil pela CPAD, Joséfo ele mostra como até mesmo as autoridades viam Tiago a liderança da Igreja Apostólica. Após falar de Anano, um dos líderes da seita dos saduceus, Joséfo escreve: ele aproveitou o tempo da morte de Festus e Albino ainda não havia chegado, para reunir o conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então, esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiros amor pela observância de nossas leis. Ficamos, portanto, com a verdade bíblica. A verdade bíblica e as palavras do ex-sacerdote católico Aníbal Pereira dos Reis, que diz que Pedro nunca foi papa e nem o papa é vigário de Cristo. Brasil! Na verdade, Pedro nunca foi nem mingau, Pedro nunca foi nem mingau. E imagine papa, Pedro nunca foi nem mingau, imagine papa. Ele não vai não! Então, no final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão!
A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Então Pedro nunca foi papa e o primeiro líder da igreja foi de fato Tiago, o irmão do Senhor, tá bom? Então depois de todos esses esclarecimentos, agradecemos o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Quero mandar aqui um abraço à nossa irmã Noêmia, lá na Vila Vitória, curtindo a nossa programação em São Luís do Maranhão. Gente, eu tenho que ficar por aqui. Agradeço de fato de coração a sua companhia e foi gostoso demais ter você com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho esse quadro vai estar lá no YouTube, siga a gente por lá, tá bom? Então, só nos resta mesmo agradecer esse carinho e a sua audiência. Vou deixar vocês agora, neste momento, com a conversa com Acélio Trindade e as principais notícias do estado do Maranhão.